Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo, a respeito dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos entrar no 5º mandamento, Então já convidamos você a curtir, se inscrever e compartilhar essa mensagem para que chegue a outras pessoas. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa pequena oração. Então convidamos a vocês a orar conosco. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse momento, por mais um dia e por tantas bênçãos derramadas. Cuida de cada família representada pela pessoa que assiste esse vídeo, abençoa cada lar que esteja conosco. Mais uma vez, Pai, para o estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Se vocês estão notando uma diferença no nosso cenário, nós não estamos ao ar livre hoje porque está chovendo bastante aqui. Mas a gente sempre gosta de gravar aqui no nosso quintal, onde tem o jardim que a minha esposa planta e fica um ambiente muito mais bonito. É verdade. Bom, vamos iniciar agora, a partir do 5º mandamento. O 5º mandamento está lá em Êxodo 20, versículo 12, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Então, para começarmos esse vídeo, a gente divide em alguns tópicos. Na divisão dos 10 mandamentos, os 4 primeiros falam de amor a Deus e os outros 6 falam de amor ao próximo. E esse inicia a falar do amor ao próximo, os próximos 6 mandamentos. Então, no 5º, tem aí, no princípio, o que? Honrar pai e mãe. Por mais que a gente não tenha filho, mas cada um de nós é filho ou filha de alguém. E para a gente saber o quanto essa relação é importante, Deus fez com que ele fosse o primeiro mandamento dos mandamentos que são referentes ao amor ao próximo. Então é uma relação que tem muita importância, e por mais que a gente tenha qualquer tipo de conflito com o nosso pai ou com a nossa mãe, mas é um relacionamento que interfere muito na nossa vida e que diz respeito também muito a quem nós somos, Porque nós aprendemos as coisas com os nossos pais e isso vem pela nossa vida também, tem um certo impacto, Então é uma relação também que tem que ter o seu cuidado, e por isso que Deus também colocou nos 10 mandamentos. Amém. E como nos dias de hoje, naquela época também não era diferente, quando os pais eles queriam puxar a sardinha do filho para aquela profissão da qual eles tinham, seja o pastor de ovelha, seja um artesão, um construtor, mas eles sempre queriam praticamente assim que os filhos fossem também, utilizassem da mesma profissão. Porém, o mais importante de tudo isso era a questão dos ensinamentos da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E isso era o mais importante, tá? Então eu vou ler para vocês aí o que está escrito em Provérbios 6, do verso 20 ao 22, que diz o seguinte: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Amém? Então, vocês vejam como são importantes os mandamentos do Senhor aos filhos. Independente de qualquer profissão que eles seguissem, mas o principal é que eles fossem orientados pelos seus pais a seguirem os mandamentos do Senhor. Tá? Então vocês notem aí que o sábio ele fala sobre uma atitude, que no caso é a atitude de honra. A obediência ela brota de uma atitude de honra. Não é simplesmente uma obediência mecanizada, robotizada. Trata-se de uma atitude de obediência por honra, por respeito e por amor. Porque se for somente aquela coisa mais robotizada, mais mecânica, de apenas você obedecer, porque são seus pais, e vão te dar uma surra se você não obedecer, digamos assim, ou você vai ficar de castigo sem o seu videogame, sem poder brincar com os seus amiguinhos na rua, isso não é honrar aos pais, tá? Vem de uma atitude de honra, de amor e de respeito, tá? Lá em Deuteronômio 6, do verso 4 a 7, diz o seguinte:
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tá? Então, essa primeira parte desse verso de Deuteronômio fala a questão da primeira parte do decálogo, que é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo. Tá? E a segunda parte que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Então essa segunda parte é justamente quando começa a segunda parte do decálogo, a respeito de honrar pai e mãe. Ou seja, além de você obedecer aos seus pais, tem a questão também de você obedecer ao seu Pai Celeste. Tá bom? E em Provérbios 23, 25 também diz assim: alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz. Tá? Amém? A gente está trazendo aqui várias passagens para vocês, porque na Bíblia são muitos ensinamentos e também tem muitos textos relacionados a vários assuntos, e um deles é esse, né? E os 10 mandamentos, ele é a base para a nossa vida, para nosso aprendizado e entendimento também de toda a Bíblia, né? Eu também trouxe aqui para vocês o Salmo 127, 3, de 3 a 5, né? Que diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Amém. Amém. Então, por mais que você não tenha filho ou não queira ter, isso aí a gente respeita, né? Cada um tem o seu pensamento, sua forma de pensar e como conduzir também a sua vida. Mas na Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E também, a gente se olhar direitinho, os filhos na Bíblia são relacionados ao futuro, né? Se a gente ensinar os filhos nos caminhos que devem andar, eles vão ser também missionários, eles vão ajudar a propagar a palavra. Então é muito importante. Mas aqueles que não têm filhos, a gente também não quer criticar, porque também ainda não temos filhos, né? Então, aqueles que optam por não ter, a gente também respeita, tá certo? A gente não quer aqui dizer que só quem tem filho que é abençoado, não. Verdade. Mas a gente também quer trazer o enfoque mais para o filho no seu relacionamento com seus pais, né? Então a gente quis trazer para vocês alguns textos que falam disso. Lá em 1 Reis 2, diz Davi, né, no caso, dá instrução a seu filho Salomão, para que ande nos caminhos do Senhor e não se desvie dele. Então, por isso que eu falei aqui a respeito de que quando você instrui um filho, ele vai ali aprender desde pequenininho os caminhos e a palavra do Senhor. E se aquilo ali realmente penetrar no coração dessa criança, ele vai permanecer nos caminhos do Senhor. Ele não vai ter aí a sua parte, a sua vida desviada, né? O resultado após a morte de Davi está indo em 1 Reis 3, de 7 a 10, que diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradam ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Amém. Amém. Então, quando Salomão pediu aí sabedoria a Deus, né, ele vê que o quanto é importante nós meditarmos na palavra e termos os mandamentos como base para ter uma vida e um caráter voltado para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor quer para nós. Então, esse relacionamento, ele é de extrema importância, porque tudo que nós aprendemos, né, vem dos nossos pais. E conforme nós crescemos, também vem do nosso Pai Celestial, que é Deus. Amém. E vocês viram o resultado, né, da sabedoria que Deus deu a Salomão, que julgou logo em seguida, ele julgou ali aquela causa daquelas duas mulheres com relação ao filho. Tá? Outro exemplo na Bíblia também do Antigo Testamento a respeito dos filhos como exemplo, eu vou deixar aí o primeiro livro de Samuel, tá? Dos capítulos 1 a 4 para vocês lerem a sua Bíblia,
A gente sempre fala para vocês aqui, quando forem assistir nossos vídeos referentes a estudo, estejam com a Bíblia nas mãos para poder estudar. Então vocês deem uma olhada no primeiro livro de Samuel, que vai contar sobre a história de Eli e os seus filhos, tá? Que eles não eram boas pessoas, eles eram, apesar de serem sacerdotes e trabalharem ao serviço do templo do Senhor, eles eram beberrões, eles eram mentirosos, eles faziam coisas que desagradavam tanto a seu pai como também a Deus. Tá? Então dá uma olhadinha lá em 1 Samuel para você poder estudar a respeito de Eli e os filhos dele. Tá? Entrando no tópico dos exemplos de Jesus, a gente não poderia deixar de passar por esse tópico que é tão importante, que são os exemplos de Jesus. Tá? Em Lucas capítulo 2, vocês podem dar uma olhada lá, que tem a consagração de Jesus lá no templo. Tá? E aí eu faço uma breve comparação aqui com a nossa igreja, que no caso é a IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a gente também adota, que também é adotado esse tipo de sistema, tá? Depois de alguns meses de nascido, a criança ela é levada até a igreja, pelo menos na época em que não estava acontecendo a pandemia, tá? E essa criança ela era levada ao pastor para que ele pudesse consagrar aquela criança a Deus, tá? E foi isso que a Virgem Maria e, claro, José fizeram com a criança Jesus, com o menino Jesus. Eles levaram lá no templo para que ele pudesse ser entregue ao Senhor. A questão de... Tem um relato, tá? Em Lucas capítulo 2 também, no verso 40, em que falam sobre quando eles estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa, tá? E aí o que é que acontece? Eles voltaram para a sua cidade e só depois de um tempo eles perceberam que Jesus não estava no meio deles. Então você pode até questionar, né? Mas como é que Jesus estava lá e eles não perceberam? Né? Em primeiro lugar, Jerusalém era extremamente importante e a festa da Páscoa ela era de extrema importância também para o povo judeu. Então centenas de milhares de pessoas visitavam Jerusalém. O segundo é que Jesus ele já estava com 13 anos, tá? Com 12 anos na verdade. E o que acontece? Ele já estava vivendo os seus 13 anos, apesar de ter 12 anos. Na literatura judaica ela é tratada dessa forma. Então uma criança com 12 anos, ela já viveu aí seus 13 anos e por isso ela é considerada como uma adulta, ela já pode tomar as próprias decisões. É por isso que tem os bar mitzvahs, né? Se você procurar aí no Google a respeito do bar mitzvah. Então eles foram em busca do menino Jesus e quando acharam ele estava no templo conversando com os mestres a respeito das escrituras. Tá? E aí o verso do verso 49 diz o seguinte: depois que Maria questiona a Jesus porque ele tinha feito isso, porque ele tinha assumido e tudo mais, olha o que Jesus diz, a resposta dele: não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então Jesus reconhece que a sua primeira lealdade é a vontade do seu Pai Celeste. Isso veio em primeiro lugar para Jesus. Tá? Então no verso 51 diz o seguinte: e era-lhes submisso. Ou seja, Jesus tinha a sua comunhão com o Pai, mas ele era submisso aos seus pais. Ele era também obediente. Quando fala submisso, fala da questão da obediência, da honra, do amor, do respeito. Né? E no verso 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Ou seja, a graça é o favor de Deus, tá? E a honra, claro, em seus pais com relação à obediência. É verdade. A questão da honra que o Michel falou também diz respeito quando a gente fala, né, de honrar a esposa, honrar o marido, ser submisso ao marido. As pessoas às vezes acham que é medo, né? Mas não, é questão de honrar mesmo. A mesma forma como o Michel falou aqui, que Jesus ele honrou não só os seus pais, mas também a Deus. Né? Então aqui ó, a gente separou aqui essa questão também da crucifixão, né? Que foi o maior ato aí de obediência
de Jesus, que mesmo em agonia, em dor, sofrimento, ele obedeceu a Deus, né, e completou ali a sua missão de ser crucificado por nós. Então, essa parte aí também demonstra muita obediência e honra a Deus, né? Em primeiro lugar, o amor, né? É verdade. Em primeiro lugar, o Tanto amor. que tem a passagem, ó, em Mateus 26:39, diz o seguinte: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Bom, então com esse mandamento, nós não quisemos trazer o relacionamento de pai para filho, mas sim de filho para com os pais. Né? A gente sabe que tem uma importância muito grande e que, embora, como a gente já falou, possa ter algum tipo de conflito, né, esse relacionamento é muito importante porque Deus, ele fez aí a família, né, como base da nossa vida, e ele quer preservar toda a família. A família é sagrada. Então, por mais que tenha aí qualquer tipo de desavença, é muito importante. E o quinto mandamento, ele fala a respeito dos filhos para com os pais, tá certo? Então, eu trouxe também, colocamos aqui algumas perguntinhas para reflexão. Uma delas é: você honra a seu pai e sua mãe? Né? Como é que vai o relacionamento? Será que você ora também pelos seus pais? Será que você tem honrado e seguido esse mandamento do Senhor? Fica aí uma reflexão, inclusive para mim e para o Michel, né? Nós não somos perfeitos, tá certo? A segunda pergunta: você, como pai, tem ensinado seus filhos o caminho do Senhor, a andar nos caminhos do Senhor? Porque se você ensina os seus filhos, ele vai honrar você, né? Porque se você está instruindo a criança nos caminhos do Senhor e essa palavra penetrar no coração dessa criança, né, ela vai futuramente honrar aos pais. Porque eu queria colocar até um adendo a essa pergunta. Porque hoje em dia tem tantos filhos que não cuidam dos pais idosos, né, que às vezes jogam em algum lugar ou que não cuidam, não querem saber e acabam abandonando, né? Será que... Não estou falando também que é culpa dos pais, tá certo? Eu estou querendo trazer essa reflexão porque quando a gente ensina uma criança a palavra de Deus, o principal fator aí é o amor. Se essa criança ela não aprende do amor, futuramente ela não vai amar aos seus pais. Então, o amor que você dá ao seu filho vai ser o que ele vai te dar, né, quando ele crescer. Então, isso tudo vem da palavra de Deus, tá certo? Exatamente. E a terceira e última pergunta é: você, assim como Jesus, busca honrar a Deus, ou seja, seu Pai Celestial, né? Porque assim, todos nós temos um pai e uma mãe aqui, e que possa ser até que você não fale, enfim, não sabemos como é o seu relacionamento com seus pais. Porém, tem um Pai Celestial, que é aquele que não nos abandona, né? Que a própria palavra diz: poderá pai ou mãe abandonar o seu filho, mas eu não abandonarei. Então, tem gente até que não conhece o seu pai, né? Ou a sua mãe. Mas Deus, como Pai Celeste, Ele nunca vai abandonar um filho. Será que você tem honrado, né, esse amor que Ele tem te dado? Fica aí essas perguntas para reflexão, certo? Exatamente. E como a gente sempre fala, né, Jesus sempre foi o maior exemplo. Tá? E se vocês acham que apenas quando criança ele era submisso aos seus pais e os honrava somente quando ele era pequeno, no começo do ministério de Jesus eles foram para um casamento em Caná da Galileia. Então, se vocês não lembram, ele foi a um casamento e lá ele fez o milagre da transformação da água em vinho. Tá? E aí o que acontece? A mãe dele falou com ele, ou seja, Maria falou com ele para que ele pudesse fazer isso, por conta da questão dos convidados e tudo mais. Mas para você entender mais o contexto, convido você a dar uma lida lá no capítulo 2 do Evangelho de João, tá certo? Então a gente sempre fala para vocês aqui, criança, escutem os seus pais, tá? De vez em quando minha esposa e eu a gente conversa sobre isso. Eu gostaria muito de ter sido criado dentro da igreja, nessa questão de disciplina,
de ouvir a palavra de Deus logo cedo, logo de pequeno. Talvez eu já tenha tomado essa decisão de entrega há muitos e muitos anos, tá? Então, acontece muito das crianças elas quererem se batizar por conta do incentivo dos pais, por conta dos pais colocarem os ensinamentos nos seus filhos, e a criança ela vai de cedo à igreja, participa das escolinhas, da escola de sabatina, que é feita para os primários, e tem a classe do berçário, tem a classe de todas as idades, tá? Então isso é muito importante. Talvez tenha feito, sim, fez uma diferença muito grande em minha vida, claro. E eu digo, caso eu seja pai, caso sejamos pais, isso vai ser uma das prioridades nossa, será colocar essa criança nos caminhos do Senhor, né? Porque isso é muito importante para uma criança, tá? Ela vai crescer, ela vai se desenvolver com muito mais aptidão, com muito mais senso moral, muito mais senso de caráter, muito mais amor, respeito e honra aos pais, tá bom? Então eu vou deixar uma reflexão final para vocês aqui, que é o seguinte: os nossos pais, eles podem disciplinar-nos, aconselhar-nos, dar bons exemplos, chorar por nossa causa e orar por nós. Quantas e quantas vezes a minha mãe já orou pela minha conversão. Mas nunca farão especificamente aquilo que faz toda a diferença. Eles não podem tirar de nós o poder de decisão. A maior honra que lhes podemos conceder não será por palavras, nem por amontoar flores sobre seus túmulos, mas por ser o tipo de pessoa que devemos ser, tá? E a escolha de fazê-lo repousa inteiramente em nossas mãos. Como a Renata falou no começo do vídeo, nem todos nós somos pais, como nós somos exemplo disso, ainda não somos pais, mas todos nós somos filhos de alguém, então cabe a nós ter essa decisão, tomar essa decisão, tá? Eles nos dedicam ao Senhor, mas o permanecer ou não cabe somente a nós, mais um poder de decisão. Essa é a diferença entre receber as bênçãos do Senhor por andar em seus caminhos, obedecermos e honrarmos nossos pais, e receber a punição divina pelos nossos atos. Amém? Porque é claro que tudo que nós fazemos, isso terá consequências. E se fazemos com os nossos pais, que dedicaram vida a gente, tempo, dinheiro, amor e tantas outras coisas, se nós rejeitarmos, se desobedecermos, se não honrarmos, pode ter certeza que da mesma forma estaremos desonrando o nosso Pai Celeste. Lembra da primeira parte do Decálogo e da segunda, os primeiros mandamentos que são os essenciais, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo a respeito do 5º mandamento, tá? E eu espero que vocês curtam, tá? Compartilhem também com os seus amigos, com os seus familiares, lá nos seus grupos de WhatsApp, todas as suas redes sociais, né? Espalhe a palavra de Deus, que é o mais importante. Deixe seu comentário, seu pedido de oração, o que você está achando dessa nova série do canal, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim o permitir, tá bom? Fiquem todos com Deus.